Hello guys, let's go to start our English class. Today we are going to study about present simple and continuous. Então, vamos aqui relembrar algumas informações sobre esses dois tempos verbais que são muito importantes, o present simple e o present continuous. Esse é o primeiro capítulo, tá, do livro, página 162, certo? So, relembrando a nossa última aula, que foi no dia 19, né, na semana passada, nós fizemos a correção da folhinha e era uma folhinha com alguns exercícios apenas para o quê? Remember, apenas para recordar o uso do present simple e present continuous. Nesse primeiro capítulo, a gente vai poder verificar todos os detalhes referentes ao uso desses dois tempos verbais, ok? Hoje nós vamos estudar o present simple, tá? Então vamos lá. Leia a tirinha de autoria de Jim Davis, 1945, e que Garfield traz alguns exemplos do que estudaremos neste capítulo. Observe que a tirinha traz o gato Garfield, expressando que chegou a época do ano em que ele, supostamente, se transformará em um animal selvagem, aterrorizante, referenciando a época do Halloween. O present simple é utilizado por toda a charge, indicando as mudanças que acontecem com os gatos nesse período. Então, aqui na tela, mesmo aumentando, olha, aumentei bastante, mesmo assim fica embaçado, não dá para ver. Mas se você olhar no seu livro, tá? Na página 162 dessa tirinha, você vai conseguir ver. No primeiro quadrinho vem assim: It's that time of year again. Então você tem aí o present simple que se apresenta com o verbo to be. Nesse it's, esse is, né, esse verbo to be está no presente, está no present simple. Depois, at Halloween, we cats become bewitched, né? O que ele quer dizer com isso? Vamos analisar. So, ele diz, né, que o we cats, nós gatos, become bewitched. Essa palavra bewitched, ok? Eu vou colocar, deixa eu só reduzir o tamanho da tela para poder colocar aqui ao lado as palavras que nós estamos estudando. Vamos lá. Então ele diz become, é o mesmo aqui enfeitiçado, ok? Então os gatos ficam o quê? Enfeitiçados, become bewitched. Our eyes turn blood red. Então os nossos olhos ficam vermelhos, né? Cor de sangue. Our fangs grow. And our hair stands up. Not to mention longer claws. Então vamos lá. Ele diz
ele diz, no caso, que tudo cresce, né? As orelhas, os pelos, ele se modifica e tem o verbo stands up. Guys, stands up. Notem que temos aqui o acréscimo de S no final desse verbo, porque está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, no caso, em concordância com, no caso, ele, que é o quê? O gato, né? E ele está falando de uma parte do corpo dele que está ali crescendo e falando o quê? Que o cabelo stands up, né? O cabelo cresce, né? O pelo, enfim. Not to mention longer claws. Oh, yeah. That's right, Doc. He screamed and turned white and passed out. Ele se assustou. Olha só, ele se assustou com a própria imagem no espelho. Então, o dono dele levou ele ao médico e disse que ele ficou, né? Que ele gritou e ficou branco, né? Com a situação, como se ele tivesse dado um treco, assim, de susto, né? Esse passed out é no sentido de que ele desmaiou, tá, gente? Quer dizer que ele desmaiou de susto. Muito boa essa tirinha, gostei muito. E na tirinha a gente tem vários verbos aqui só com present simple. Você tem o turn, você tem stands, você tem o verb to be no present simple, ok? E no caso, guys, temos aqui, né? Not to mention longer clause. Longer clause, que ele fala, né? Longer clause. São as garras dele, né? Que ficam mais longas, né? Esse longer quer dizer que fica mais longo, né? Bem interessante. Vamos em frente. So, observe que a tirinha traz o gato expressando que algo referente àquela época de Halloween, né? Ele se transforma num animal aterrorizante. O present simple é utilizado por toda a charge, indicando as mudanças que acontecem com os gatos nesse período do ano. Neste capítulo, vamos retornar ao conceito de present simple e também de present continuous, passando por suas estruturas e analisando exemplos. Vamos começar com o present simple. Em inglês, o present simple é utilizado para indicar fatos, rotinas, hábitos, estados e agendamentos futuros. Veremos a seguir mais detalhes sobre a estrutura e seus usos. For. Os verbos na estrutura do present simple mantêm-se em base for. Quer dizer, em base form, né, que é a forma base. Em frases afirmativas, exceto quando temos o sujeito na terceira pessoa do singular, como veremos a seguir, nas frases interrogativas, usa-se o auxiliar does quando o sujeito está na terceira pessoa do singular e do para as demais pessoas do discurso. Já nas frases negativas, usaremos os auxiliares does, not ou doesn't, e na forma contraída, para a terceira pessoa do singular, do not or don't. Então, guys, lembram da última aula que eu coloquei isso para vocês? Que o do mais not é igual a don't e o does mais not
é igual a doesn't. Ok? E no caso, vocês têm aqui a situação também, né, dos pronomes que estão na terceira pessoa. He, she e it. Esses são os 3 pronomes, ok? Que estão na terceira pessoa. E no caso, guys, errei. Só um instante. Ai, errei de novo. Só um instante. Vamos lá. Agora eu vou fazer direitinho. Muito bem, consegui. Então, eles 3 são conjugados no present simple com o verbo auxiliar does, tá? Disease. Sorry. Então, esse aqui é um auxiliary verb, ok? E esses aqui estão in the third person. Ok, guys? Third person, do you know? Ok, third person. Third person, ok? Terceira pessoa do singular, ok? He, she, it. A gente já tinha relembrado isso na nossa última aula, mas é sempre bom relembrar. E no caso, é bem simples a estrutura. Na afirmativa, você vai ter o uso. Vai ter... Então, como eu dizia, aqui na afirmativa é bem simples. Temos aqui o pronome I, que é o pronome eu. You, você. We, que é nós. E they, que é eles. Certo? E em seguida você vai ter o verbo na sua forma original. Com he, que significa ele, she, que é ela, e it, que é usado para se referir a animais e objetos, você vai ter o verbo seguido de S, tá? Você vai ter esse verbo seguido de S. E você tem aqui o exemplo, ó. At Halloween, we cats, em seguida o verbo become. No caso, na sua forma original, sem nenhuma mudança, porque você tem o uso de cats, que está no plural. In the plural, we have no change in the verb. Não há nenhuma mudança no verbo quando está no plural. Diferente do que acontece em and our hair stands up, né? Porque nesse caso de in our hair stands up, o que você tem aqui é a conjugação na terceira pessoa. Hair se enquadra, pode ser substituído pelo pronome it. Lembrem-se que os pronomes eles substituem os substantivos. Então, it ele pode substituir hair, que é cabelo. Nesse caso, você tem que conjugar na terceira pessoa do singular e por isso tem um acréscimo de S no final do verbo. Ok? So, o present simple em forma afirmativa é usado em ambos os exemplos para indicar uma situação que se repete sempre na mesma época, como uma rotina, tal como
a imaginada por Garfield na tirinha de abertura do capítulo. Entretanto, observe a diferença na estrutura entre o primeiro e o segundo exemplo, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Interrogative and negative short answers. A forma interrogativa é composta dos auxiliares do e does. Eu já tinha mostrado esses verbos para vocês. E no caso, o que acontece na pergunta? Esse verbo auxiliar ele vem na frente, ó, como vocês podem observar. Em seguida vem o sujeito, the subject, que pode, no caso, ser o pronome. E por último vem o verbo, na sua forma original, tá, gente? Você só vai ter acréscimo de S nos verbos na afirmativa. Na negativa e na interrogativa não há acréscimo de S, porque o verbo auxiliar aparece. E no caso, guys, no final da frase, no final das perguntas, você tem que colocar the question mark, ok? The question mark is this. Ok? Question mark. Ponto de interrogação em inglês se chama question mark. Ok? So, short answers, no caso, in the simple present, could be built also by auxiliaries do and does. In affirmative answers, ok? Então, no caso, essas respostas curtas, elas servem de resposta para perguntas de um modo geral. Você não precisa necessariamente falar a frase inteira. Você pode dar uma short answer, que é uma resposta curta, e para isso se faz necessário o uso do do e do does. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Ou yes, he, yes, she, or yes, it does. Ok, guys? Temos também aqui alguns exemplos, né? Do you get up at 9 every day? Yes, I do, or no, I don't. No caso, você se levanta, né, às 9 todo dia? Sim, eu me levanto, ou não, eu não me levanto, eu não faço isso, né? Então, você tem essa opção de uma short answer, tá? Essas aqui que eu estou circulando agora são as short answers, ok? E você pode fazer na afirmativa ou na negativa. Na negativa, lembrando que o do not vira don't, does not vira doesn't. Vamos em frente. Indo agora para a página 163. Tá. Aqui na página 163 a gente tem uma continuação assim dessa combinação, né, de short answers e de questions. E temos aqui o exemplo. Ok. For example, does he get up early in the morning? Yes, he does. No, he doesn't. Lembrem-se que vocês sempre vão responder a pergunta de acordo com o sujeito que estiver na frase. Se, por exemplo, na frase estivesse perguntando do you get up early? Você responderia com I, porque você está falando que se você acorda naquele horário, se você acorda cedo, então você tem que responder com o pronome I, porque a pergunta foi direcionada a você. Agora, se for utilizado com qualquer outro pronome, com she, com he, com it, com we, com they, não importa. Você vai usar o mesmo pronome que foi colocado na pergunta, porque você está se referindo a outra pessoa. Então, aqui está perguntando, does he get up early in the morning?
ele acorda, né? Ele se levanta cedo na manhã. Então, você pode dizer, yes, he does. Sim, ele faz. Ele acorda cedo de manhã. Ou então, no, he doesn't. Ele não acorda. Ok? Vamos lá. E nesse trechinho aqui, ó, esse parágrafo aqui tá só explicando o que eu acabei de falar, gente. Tá só exemplificando o que eu já expliquei para vocês, tá? Da forma contraída na terceira pessoa e como a gente pode formar, né, as frases na negativa e como que você pode dar uma short answer, ok? Vamos lá. Olha que outra variação de resposta. I don't get up early. Ao invés de você dar uma short answer, você pode responder, né, a frase completa. I don't get up early ou I don't get up after 9. E tem a segunda, he doesn't get up late in the morning. Essa palavra late significa que ele não acorda tarde, ele não acorda atrasado ou não acorda tarde na manhã, ok? Late. Sempre que você quiser dizer que você está atrasado, você usa essa palavra, late. Ok? Então, os exemplos mostram como são formadas as orações negativas em present simple. Como podemos ver, usa-se o auxiliar don't, do not, seguido pelo verbo principal em, no caso, em forma, né, na sua forma base, que é base form, e seguido pelo verbo principal, né, no primeiro exemplo, exceto quando o sujeito está na terceira pessoa do singular. E é o que eu já passei para vocês também. Agora, pay attention, guys, porque essa parte é importante, tá? É nesse momento que tem que ter atenção máxima, porque isso complica. Aqui é que complica a situação. Vamos lá. Spelling rules. O que são spelling rules, teacher? São regras de spelling, de pronúncia, de fala, de conjugação e etc. Né? Como vimos, os verbos em terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, quando em present simple, são acrescidos do sufixo s, que é esse aqui. Ok? Porém, há tanto algumas regras para adequarmos esse sufixo de acordo com a terminação do verbo em questão, quanto a algumas exceções. Acrescenta-se S aos verbos em present simple em inglês quando o sujeito está na terceira pessoa. Então, você vai ter situações em que esses verbos serão verbos em que não terão nenhuma mudança além desse acréscimo de S, como plays, como dances, como drinks. A única coisa que você vai fazer vai ser acrescentar o S no final do verbo quando você tiver os pronomes he, she ou it. Ok? Ou tiver um substantivo, por exemplo, nome. Se for Mary, Mary pode ser substituída por she. Então, eu já sei que eu vou conjugar na terceira pessoa do singular. John, John pode ser substituído por he. Então, eu vou conjugar na terceira pessoa. Aqui, acima, ok? Nós temos uma outra regrinha importante, porque quando os verbos terminam em S, SH, né? S, SH, CH, O, X e Z, quando tem essas terminações, você vai fazer o acréscimo de ES.
você vai colocar no final do verbo es. Então, temos aqui pass, que se torna passes. Do vai virar does. E aqui, guys, nesse caso, não é o do, tá? Verbo auxiliar, não. Aqui é o do, verbo fazer. Porque o do, você tem o do, que é um verbo auxiliar, que indica que você está falando no presente. Ok? E você tem então, né, o verbo fazer. Né? Então, você tem ele como auxiliar, como verbo auxiliar, indicando esse tempo verbal, indicando também a terceira pessoa, e você tem esse mesmo verbo como o verbo fazer, tá? Continuando, temos aqui finish, que vira finished, finish. Go vira goes. What, watches. Fix, fixes. Ok. Temos aqui também buzz, que vira buzzes. Tá? Então, temos o passar, o fazer, terminar, ir, que é o go, assistir, que é o watch. Ok, guys? Temos esse buzz, que é um zumbido, pode ser a situação de zumbi. E esse fixe pode ser no sentido de você consertar algo, pode ser no sentido de repair, de solve, que é resolver. Então, há várias formas de usar esse verb fix. O que eu recomendo para vocês? Um dictionary, de preferência o Cambridge Dictionary, para estudar esse vocabulário, porque quanto mais você ampliar o seu vocabulário, mais você vai ter, né, condições de compreender um texto com maior facilidade. Depois disso, nós temos um acréscimo de IES. IES você vai acrescentar apenas em algumas situações. Por exemplo, o seu verbo, ele é um verbo terminado em Y precedido de consoante. Vamos lá. Você tem aqui a letra D e no final do verbo você tem o Y. Você corta o Y e acrescenta IES no final. Você tem aqui Y novamente e antes dele você tem uma letra R, que é consoante. No final você vai acrescentar IES no final. Não tem mistério. O verbo have é uma exceção. It's an exception. Ok? É importante prestarmos atenção ao verbo to have, pois ele pode se apresentar como verbo principal ou como verbo auxiliar em uma frase. Esse conceito será abordado ao longo do ciclo de estudos de língua inglesa. Neste momento, analisaremos apenas sua função no presente. Então, nós temos o verbo have, que é o mesmo que o verbo ter em português, ok? E na terceira pessoa fica has. Temos aqui has, ok? Então, aqui, I have a problem. Eu tenho um problema. Pete has a problem. Pete tem um problema. Como observamos no exemplo, o verbo have, quando em present simple e tendo seu sujeito em terceira pessoa singular, não é acrescido do sufixo s, adotando, neste caso, a sua forma irregular has.
Então, somente no caso mesmo do have que isso ocorre, ok? O have, ele tem uma mudança na aparência dele, se torna has, com os pronomes he, she e it. Ok, guys? Vamos então para a próxima página. Ah, só um instante, deixa eu só baixar aqui. Sorry, eu quase que não dei essa parte aqui, só um instante. Relembrando várias coisas e agora acrescentando outras coisas que vocês não estudaram no ano passado. Por quê? O estudo que vocês tiveram de Present Simple e Present Continuous no ano passado, ele foi até certo ponto. E agora a gente vai avançar. E além dessas regrinhas de conjugation, né, de conjugação, vai exigir um pouco mais de vocês. Agora a gente vai ter que expandir esse conhecimento, esse domínio sobre o Present Simple. Vamos lá. Primeira parte para expandir esse domínio. Facts. O que são facts? São fatos. Então, há várias formas de você utilizar esse Present Simple. Usa-se esse tempo verbal para mencionar fatos comprovados cientificamente e verdades gerais. Ou seja, são os fatos, são, por exemplo, situações relacionadas à natureza ou algo de, né, cunho científico, como, por exemplo, the sun rises the east. Né? O sol, ele nasce no leste. The sky is blue. Ok? The sky is blue. O céu é azul. Então, é algo que é fato. Então, por ser um fato, nós usamos o present simple para expressar essa questão. Porque é um fato e é algo comprovado. Ok? Ou seja, é como se fosse a verdade universal. Vamos lá. Ainda temos outros aspectos. Rabbits. Rabbits são muito utilizados no Present Simple porque são coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Pode ser que você faça isso por semana, pode ser que você faça isso todo mês, pode ser que você faça durante a semana, ou pode ser que você faça todo dia, né? Então, nós temos o uso de every week, ok? Every week, every month, né? Que é todo mês, toda semana primeiro, every week, toda semana, every month, todo mês. Você também pode usar on, weekends, né? Que no caso seria nos fins de semana, você tem o hábito de fazer determinada coisa durante, né, o seu fim de semana. Você tem everyday, né, everyday. E nesse caso, é uma situação em que você faz as coisas o quê? Todo dia, everyday. Você também tem uma questão aí com esse everyday que é muito importante, tá? Porque você tem o everyday junto e você tem esse everyday separado, tá? Então, quando você usa esse everyday junto, ele é como se fosse um adjetivo, tá? É como se ele fosse um adjetivo para dizer que é algo cotidiano. Deixa eu aumentar aqui. Cotidiano, diário. Algo banal, algo comum, algo do dia a dia. E você tem o everyday separado, que significa literalmente todo dia.
né? E nesse caso, ele tem função de advérbio, tá? Então, você tem essas duas formas de uso do everyday. Isso é importante, gente, que vocês tenham isso em mente, tá? Porque isso confunde, isso pode cair numa prova, justamente para confundir, principalmente numa prova de vestibular, tá? Aí você tem que every week, né? Toda semana. Every month, todo mês. Ah, mas professora, para que eu preciso saber isso? Porque você vai utilizar esses advérbios com o present simple e o present continuous. Não é só saber conjugar o verbo, não, não, não. Além de saber conjugar o verbo, você tem que saber utilizar esses advérbios que são extremamente importantes no present simple. Ok? Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a gente vai continuar nesse mesmo capítulo, tá? Na semana que vem. É um conteúdo extenso, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? De estudar com calma essas questões. Espero que vocês tenham anotado, tá, gente? Conforme eu vou escrevendo aqui, você pode anotar na sua apostila. Vai anotando conforme eu for explicando, porque são dicas que fazem toda a diferença. Então, temos aqui, né, alguns exemplos. Temos primeiro, vou colocar uma seta aqui. I read comic books to have fun. Eu leio, né, histórias em quadrinhos para me divertir. They go to Paris on weekends. Eles vão a festas durante, né, os fins de semana. Outra coisa importante a respeito dessa palavra aqui, tá? Dessa palavrinha aqui, parties ou parties. Você tem parties, que são festas, né? Que vem da palavra party, que é festa, tá? Mas essa mesma palavra party também é partido. Também é partido no sentido de partido político, tá? Então, partido em inglês é assim, é party ou party, ok? Mais uma dica que eu tô deixando para vocês, hein? Anota aí. Vamos lá. Observe que ambos os exemplos se referem a hábitos, ou seja, ações que são realizadas com frequência, porém não obrigatoriamente, mas sim por vontade do praticante da ação em questão. Read e go to Paris. E aqui nós temos também routine. É uma palavra que se parece muito com, né, rotina em português. Usa-se o present simple para expressar ações rotineiras, ações que fazem parte do cotidiano, diário, semanal, mensal de um indivíduo, geralmente ações relacionadas a tarefas e obrigações. Aí temos aqui aqueles exemplos do Garfield que nós já estudamos. Por exemplo, se eu disser I go to school every week, quer dizer que eu vou à escola toda semana, ou seja, eu tenho essa rotina, é a minha rotina, é a minha obrigação, ok? Temos aqui os exemplos relacionam-se à charge apresentada no início do capítulo e etc. Isso eu já expliquei. Vamos em frente. Vou só escrever aqui o exemplo que eu acabei de dar para dar um exemplo diferente do que está no livro. Vamos lá. I go to every. Eu vou
à escola toda semana, tá? This is an example. É a minha rotina. Vamos lá. Adverbs of frequency. Eu vou parar aqui nos adverbs of frequency, tá, gente? Vamos lá. Adverbs of frequency ou advérbios de frequência são utilizados para indicar com que frequência fazemos algo. Por exemplo, temos aqui always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Ok, guys? Esses são os principais adverbs of frequency. Eles são extremamente importantes, tá? Vocês têm que ter em mente que vocês precisam saber o significado desses advérbios. Então, eu vou circulando e falando o significado para vocês e vocês vão anotando. Always significa sempre. Usually é o mesmo que geralmente, usualmente. Often, frequentemente. Note que esse que eu circulei por último, você não pronuncia a letra T, tá? Não se deve pronunciar o T é mudo, então é often, often. Temos aqui sometimes, significa às vezes, sometimes. Hardly ever, hardly ever, quase nunca. Hardly ever significa quase nunca. Never, never significa nunca. Ok? Vamos aos exemplos. They wear a mask sometimes. Então temos aqui they, que é eles, wear, que é vestir ou usar, né, usar no sentido de vestimenta, tá, gente? Então, a mask. O que é mask? É máscara, né? Sometimes. Então, eles usam máscaras às vezes. Eu acredito que aqui seria always, né? Porque a gente está sempre agora com máscara, virou parte do nosso dia a dia. They always wear their uniform. Ok? Então, esse advérbio, sometimes, ou ele vai vir no início da frase, antes mesmo do sujeito, né? Viria assim, sometimes, vírgula, vírgula, ou ele pode vir no final, da maneira que se apresenta aqui. E o always, ele sempre vai vir intercalando, tá? Porque tem um posicionamento específico para esses advérbios. E a gente vai estudar melhor esse posicionamento dos advérbios na frase na próxima aula, tá? Para não estender muito, porque é muitos assuntos, né? Situações muito específicas, ok? É isso, guys, por hoje é o que a gente vai estudar. Paramos aqui na página 164, tá? Em Adverbs of Frequency. Recomendo a vocês o seguinte. Deixa eu sair daqui para poder ir para o livro de teorias, tá? Porque vocês têm 2 livros. Vocês têm um livro de teorias e vocês têm um livro de exercises, ok? Tem uma apostila, como se fosse um caderno de exercícios. Eu vou mostrar aqui na tela. Então, peço a vocês que façam alguns desses exercícios. Não vou passar muitos. Vou passar que vocês estudem. Deixa
Chegou aí aqui baixando, tá vendo? Ó, é um caderno de exercícios que vocês dividem, que está dividido em português, literatura, redação e arte. Inglês é a partir da página 187. Tá? A partir da página 187. Deixa eu ir direto para a página que eu quero. Vamos lá. Então, aqui na página 187 tem esse exercício aqui, que tem um texto bem longo, que é o exercício 1. Olha só o tamanho do texto. Gigante. E tem esse exercício 2, que é só uma charge. Ok, apenas uma charge. E após a charge tem aqui umas lacunas para você responder. Do exercise number 3, esse texto aqui é do exercício 3. Então, eu só vou passar esses 3 exercícios por enquanto, tá? O exercício 1, exercício 2 e exercício 3. O que eu quero de vocês especificamente nesse exercício 1? Que vocês leiam parágrafo por parágrafo. Terminou de ler o primeiro parágrafo, analisa quais são as palavras que para você são fáceis de entender e destaca as palavras que você tem dificuldade. Destacou as que você não conhece, que tem dificuldade, vai pesquisar no dicionário, tá? E só depois que você fizer a análise desse texto, não precisa ser exclusivamente cada palavra do texto não, tá, gente? Mas algumas. Vai selecionando algumas, parágrafo por parágrafo. E depois disso, vocês podem responder number 1, number 2 e o number 3. Na nossa próxima aula, a gente já começa diretamente nessas três questões, fazendo a correção, ok? Vou concluindo aqui da nossa aula. Thank you so much. See you later.